Olá, desejo as boas-vindas a essa pequena aula de História dos Contratos. A ideia é a de apresentar um breve esboço da evolução do conceito de contrato ao longo da história. A visão sistemática de um determinado instituto jurídico não pode prescindir de uma abordagem histórica, posto que elementar, sob pena de não atingir seus objetivos. Por isso, não poderíamos estudar os contratos sem a análise do desenvolvimento da teoria contratual. Para tanto, nós tomaremos como ponto de partida o direito romano. As razões são óbvias. Além da dificuldade de se retrair a pesquisa a épocas mais remotas, o direito romano é a mais importante fonte histórica do direito nos países ocidentais e ainda a maioria dos institutos e princípios do direito civil nos foi legada pelo gênio jurídico dos romanos. O termo contrato, no mais antigo direito romano, equivalia ao ato pelo qual o credor submetia o devedor ao seu poder em virtude do inadimplemento de uma obrigação. Era o ato de contrair, contraere, no sentido de restringir, apertar. No sistema romano posterior, seguramente a partir de meados da República, período que se estende de 510 a.C. a 27 a.C., havia o gênero convêncio, no qual se distinguiam as espécies contractus e pactum. Os contractus, inicialmente, não podiam existir sem uma exteriorização de forma e somente 3 categorias eram utilizadas: literis, que exigiam a inscrição material no livro do credor; ré, que demandavam a tradição efetiva da coisa; e verbis, que se validavam com a troca de expressões orais estritamente obrigacionais. Em tais categorias, o credor podia exigir o cumprimento da avença através de uma ação, fator da mais lídima essencialidade, sem o qual não haveria direito, já que este, ou seja, o direito, era nada se não fosse munido da faculdade de reclamar em juízo. Aliás, os romanos não concebiam, como nós, a ideia de direito subjetivo, mas tão somente a de axio. Para a formação da obrigação contratual, não bastava o acordo de vontades das partes sobre um determinado objeto. Era imprescindível a observância de uma forma consagrada. A razão desse formalismo tinha caráter religioso e prático. Os contratos só seriam abençoados pelos deuses se seguissem os rituais adequados. Na prática, porém, as razões se deviam à pouca e difícil utilização da escrita, o que levava aos extremados rituais orais. Os pacta, por sua vez, eram celebrados sem qualquer obediência à forma, bastando o acordo de vontades. Não sendo previstos em lei, não lhes era atribuída a proteção da axio, ou seja, se uma das partes não cumprisse o prometido, a outra não poderia mover-lhe nenhuma ação. As razões para isso nós veremos daqui a pouco. Mais tarde, com a atribuição de ação a 4 pactos de utilização frequente, venda, locação, mandato, sociedade, surgiu a categoria dos contratos que se celebravam solo consenso, isto é, pelo acordo de vontades, pela convenção. Somente existiam esses 4 contratos consensuais. Em todos os outros, as partes tinham que observar as formalidades previstas. Sintetizando, os contratos eram convenções que, desde a época clássica, 149, 126 a.C. a 305 depois de Cristo, geravam obrigações civis por si mesmos, por força do ius civile. Os pactos, por não terem forma prevista em lei, por não fazerem parte da lista de contratos, geravam obrigações naturais, a não ser que fossem acessórios de um contrato ou recebessem força do direito pretoriano ou de alguma constituição imperial. Quanto a estas, já no período pós-clássico, depois de 305 até 565 depois de Cristo. Os contratos eram convenções que apenas
criavam obrigações. Para modificá-las ou extingui-las, celebravam-se pactos. Hoje, nós denominamos distrato a convenção que põe fim a um contrato. Além disso, atribuímos-lhe a natureza de contrato. Para os romanos, o distrato seria um pacto. O mesmo se diga do que atualmente chamamos adendos ou aditivos contratuais. Assim, essas convenções que modificavam ou extinguiam obrigações eram pactos. Estes pactos eram denominados pactos adjetos, pacta adjecta, e é a eles que se refere a doutrina ao afirmar que os pactos não geravam ações, mas exceções. Ainda hoje podemos afirmar praticamente o mesmo. De regra, um distrato ou um aditivo contratual gera apenas exceção. Os pactos adjetos geravam, assim, obrigação civil. Ao lado deles, outros pactos também geravam obrigações civis, por assim dizer, principais. Eram os pactos legítimos e os pactos pretorianos, pacta legítima, pacta pretória. Aos pactos adjetos, legítimos e pretorianos se dava o nome de pactos vestidos, pacta vestita. Um pacto se considerava vestido, gerando obrigação civil, se lhe desse força o pretor, pacta pretória, se fosse reconhecido por Constituição Imperial, pacta legítima, ou se fosse acessório de um contrato, pacta adjecta. Havia outros pactos chamados nus, nuda pacta, que geravam apenas obrigação natural. Para que gerassem obrigação civil, era necessário que se lhes aplicasse a forma de estipulação, transformando-os em contrato. A estipulação era uma forma de contrato pela qual uma pessoa se comprometia a pagar certa quantia a outra caso o fato objeto da disputa se resolvesse a seu favor. O segundo meio de se transformar um pacto nu em contrato, fazendo com que gerasse obrigação civil, era nas convenções de obrigações bilaterais uma das partes realizar sua prestação. Quando isso ocorria, estava-se diante de contrato real e nominado, havendo uma prestação adimplida em vista de outra recíproca. Dessa forma, os pactos nus se transformavam em contrato, correspondendo-lhes a devida ação. Os outros pactos, os vestidos, geravam obrigação civil, sendo protegidos pela axio, se fossem legítimos ou pretorianos, ou pela exceptio, se fossem adjetos. Retornando ao tema da forma dos contratos, as concessões ao princípio consensualista foram decorrentes das imperiosas necessidades de uma sociedade marcadamente mercantil e cresceram a ponto de quase tornar possível o abandono do formalismo. Houve, no entanto, retrocessos com a rejeição da validade de atos puramente abstratos. Na Idade Média, perduravam as exigências do direito romano. Entretanto, a generalização da prática dos escribas de fazer constar no instrumento escrito das convenções, a pedido dos contratantes, que todas as formalidades tinham sido cumpridas, ainda quando não o tivessem sido, desencadeou mudanças. Era a abolição indireta da sacramentalidade, pois a simples menção da observância da forma tinha maior importância que o seu efetivo cumprimento. Nesse período, o contrato começa a se estabelecer como instrumento abstrato, pois se confere força obrigatória às manifestações de vontade sem os formalismos exagerados do direito romano. Some-se a isso o costume de se introduzir um juramento com motivos religiosos a fim de atribuir força às convenções. Tal prática valorizou a declaração de vontade e o próprio consentimento. O triunfo do consensualismo é presenciado pela modernidade, uma forma de organização social que se consolida no ambiente ocidental europeu entre os séculos XVII e XIX, a partir dos reflexos do movimento iluminista, tendo como traço característico a exaltação da razão.
A concepção de razão era essencialmente instrumental, designando uma força intelectual comum a todo ser humano, que poderia levá-lo à compreensão dos fenômenos naturais e sociais de maneira clara e precisa, desde que observado um método rigoroso, projetado a partir de procedimentos de tipo matemático. Pretendia-se superar a convicção medieval de que os únicos meios seguros para informar o agir e o conhecimento humano encontravam-se na teologia e na tradição. A razão foi considerada uma verdadeira ferramenta de ruptura na medida em que acabou por determinar a secularização das experiências, dos conhecimentos e das ações humanas, possibilitando a emergência do sujeito como agente ativo do envolvimento social, apoiando-se exclusivamente na sua consciência. Essa época se caracterizou pelo individualismo como posição ideológica, que fez depender do consenso entre as vontades individuais o estabelecimento da ordem política, da ordem econômica, da ordem social e, em consequência, também da ordem jurídica. A valorização da razão determinou, então, a consagração da vontade como elemento principal do contrato, que passou a fundamentar não só a sua gênese, mas também a legitimação do seu poder vinculante, o que pode facilmente ser percebido nas principais codificações dessa época. Em matéria contratual, o sistema legal passa a ter um caráter essencialmente residual. A ele cabe apenas zelar pela palavra empenhada, pelo acordo firmado, como fora. Não lhe era permitido cogitar acerca, principalmente, do conteúdo do contrato, quando muito ter emprego supletivo, incidindo em caso de silêncio dos contratantes. O conteúdo do contrato é intangível. Uma vez determinado quando das negociações, não admite qualquer alteração. Aos contratantes não é dado o direito de requerer modificação do pactuado. O acordo é verdadeiramente irreversível, irretratável. Imperioso honrarem as partes com a palavra empenhada. Neste contexto, em suma, o contrato foi concebido como fruto exclusivo da vontade, tanto na sua formação interna como na externa, influenciado que foi pelos postulados do racionalismo iluminista. Não se pode também esquecer que o modelo contratual dessa época pretendeu atender às exigências do sistema capitalista nascente. Assim, foi concebido para permitir o funcionamento de um sistema econômico individualista, pouco dinâmico e dominado pelo setor primário, agropecuário, no qual as operações econômicas, no geral, eram bem ponderadas e conservavam um certo caráter pessoal. Defendia-se que a lei da oferta e da procura, na sua expressão mais pura, atendia aos interesses da coletividade. E assegurando a ampla liberdade individual, imaginava-se restar garantida a justiça contratual. As diversas transformações socioeconômicas que atingiram as sociedades ocidentais no último século evidenciaram a necessidade de uma reformulação da noção de contrato e de sua disciplina legal. A liberdade contratual mostrou-se um poderoso instrumento de opressão e de exploração do contratante em situação de inferioridade econômica. Na medida em que as pessoas que contratam são economicamente diferentes e possuem necessidades diferentes, é esperável que o acordo, se deixado apenas à autonomia da vontade delas, seja desproporcional. Grosso modo, se de um lado existe alguém que necessite contratar, não tendo outra opção, indubitável estar disposto a se submeter à situação que não lhe seja muito vantajosa, para não dizer prejudicial. Ônus apenas para uma parte e lucro exagerado para outra. Assim, a escassez dos postos de trabalho fez o empregado ceder aos penosos desígnios do empregador. O déficit habitacional dos centros urbanos fez o locatário sucumbir aos devaneios gananciosos do locador. A essencialidade real ou ilusória
dos produtos e serviços lançados no mercado fez o consumidor se submeter aos parâmetros abusivos impostos pelo fornecedor. A revolução tecnológica contribuiu para a despersonalização do contrato. O diálogo perde espaço para o silêncio, pois os contratantes não mais se conhecem, nem se identificam ou se encontram. Imagine aquela frequente situação na qual a oferta é constituída pela presença de uma máquina distribuidora de bens de consumo, enquanto a aceitação é manifestada pela simples inserção de um cartão num orifício adequado. Lembre ainda aquela situação corriqueira na qual a oferta é constituída por uma série de imagens e informações alocadas no ambiente virtual, enquanto a aceitação se realiza pela simples digitação num teclado de computador. O aperfeiçoamento da produção industrial em larga escala projetou a estandardização dos contratos, essencialmente por meio do emprego de cláusulas contratuais gerais. O diálogo perde espaço para o monólogo, pois apenas um dos contratantes cuida da regulamentação do conteúdo e dos efeitos do contrato, restando ao outro a possibilidade da simples adesão mecânica ao esquema formulado. A nossa sociedade pós-industrial, caracterizada pelo extraordinário incremento quantitativo das operações econômicas, verificado a partir da produção e consumo em massa, exigiu que os expedientes contratuais fossem mais simples, ágeis e seguros, determinando a redução da importância do elemento volitivo. O traço característico do contrato contemporâneo parece-nos ser, então, a progressiva objetivação. Em síntese, o contrato passa a ser percebido como um encontro de comportamentos sociais valorados de modo típico por aquilo que eles socialmente exprimem, abstraindo-se das atitudes psíquicas concretas dos seus autores. Interessante perceber que o processo de objetivação do contrato é acompanhado por uma crescente intervenção estatal na sua disciplina legal, notadamente pelo fato de as técnicas contratuais contemporâneas abrirem uma margem bastante significativa para que os agentes em situação de superioridade econômica estabeleçam condições contratuais amplamente favoráveis aos seus próprios interesses, desconsiderando as legítimas expectativas daqueles com quem contratem, o que pode evidenciar uma tremenda abusividade. Não mais vinga o raciocínio segundo o qual todos os homens possuam condições para por si só zelarem pelos seus direitos. Não mais vinga a ideia de que o poder de barganha de todos os contratantes seja o mesmo e que por isso qualquer avença lhe seja vantajosa. O legislador então se propõe a restringir e regular por meio de normas imperativas o espaço antes reservado ao livre jogo dos contratantes, instituindo como diretrizes para a nova imagem do contrato a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. Rompe-se assim com a tradição científica de tentar apresentar como recurso de explicação a racionalidade humana plenamente controlável e perfeitamente aferível, consubstanciada no conceito de vontade. Ao invés da relação de causalidade, da lógica pressuposto-efeito, o escopo psicanalítico é o de tentar desvendar as motivações que efetivamente fundamentam as ações dos sujeitos, sobretudo quanto àqueles atos para os quais já não havia uma perfeita explicação causalista, como os sonhos ou os atos falhos. O problema disso tudo é que, às vezes, a regulamentação feita pelo legislador é complicada, é invasiva demais. Chegar no meio termo, chegar no ponto ideal da intervenção do Estado, ou, por outro lado, entre a intervenção do Estado e a liberdade individual, esse
é o grande problema. Esse é o grande problema que nós temos que resolver na pós-modernidade. Muito bem, é isso aí. Tchau.